Olá, alunos do nono ano, quanto tempo, né, que a gente não grava vídeo. E essa semana a tia gravou mais um vídeo para vocês, para falar um pouco do conteúdo novo, né, já desse segundo bimestre que a gente vai estar estudando, certo? Antes da gente começar, a tia vai passar alguns avisos, alguns comunicados para vocês, tá? Primeiro comunicado. Quanto à questão das notas e da nota da prova e a outra nota das atividades, né? Durante esse mês de setembro, a gente estará finalizando o nosso segundo bimestre lá para o dia 16 desse mês. Então, nós temos ainda essas semanas e essas próximas atividades ainda para corrigir, para ver com vocês direitinho o envio e etc., para que a gente possa dar essa nota final, tá certo? Lembrando, como a tia falou, né, na reunião do Google Meet da semana passada, a nota esse bimestre vai ser dividida em duas. A nota das atividades que vocês fizeram, dos guias de aprendizagem, né, enviados. As atividades valem 6 pontos, junto com a participação nos vídeos, inclusive no vídeo de hoje. E a avaliação que vocês fizeram tanto no Google Meet ou aqueles alunos que enviaram de forma impressa, vale 4 pontos. E aí, finalizando a nota total, né, a média de vocês, que vale o 10, tá? Portanto, as atividades do mês de agosto, mais precisamente o guia 3 e 4, e as atividades desse mês de setembro, do guia 6 e 7, que vocês vão estar recebendo o dessa semana, né, a atividade, e o da semana que vem, eles vão valer nota, certo? Para esse segundo bimestre, para a gente poder dar a nota bimestral de vocês, tá? Então, essas atividades, mais a participação nos vídeos, inclusive no vídeo de hoje, já vai contar para a nota de vocês do segundo bimestre. E aí, depois dessa análise, desse controle das atividades feitas, quem fez, não fez, é que a gente vai poder dar a nota do bimestre de vocês, tá? Em breve vocês vão estar recebendo a nota do primeiro bimestre. Nós já estamos encerrando e passando para a secretaria. E aí eles vão comunicar através dos grupos qual vai ser a melhor forma de divulgar essas notas, tá bom? Então, fiquem ligadinhos nos grupos, aguardem que em breve a nota de vocês do primeiro bimestre vai sair, tá ok? Quanto ao encaminhamento das atividades de casa, dos guias de aprendizagem, para os alunos da escola agrícola, permanece da mesma forma, vocês podem me enviar as atividades com foto através do meu número privado, como vocês sempre mandaram. E para os alunos da escola Manuelito, permanece também da mesma forma que vocês já estão habituados a fazer, que é enviar as respostas, né, dentro do envelope que vocês recebem para a escola. Contanto que vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês nas guias. Se for mandar a folha separada, né, a folha de caderno com as respostas, coloca o nome da disciplina, certo? Ontem eu estava na escola, estava revisando os guias de vocês. Contei 3 alunos do nono ano que não colocaram o nome em canto nenhum. Então, esses alunos, infelizmente, não tem como a gente adivinhar quem são. Então, mesmo tendo enviado para a escola, vão ficar sem a atividade feita, porque não tem como a gente identificar, tá certo? Então, prestem atenção, coloquem os guias direitinho, coloquem as folhas da atividade de casa dentro do envelope para mandar para a escola, né? Tem envelope chegando sem a atividade, sem a folha resolvida. Então, essas pessoas, infelizmente, estão sem nota de atividades porque não estão enviando para a escola como foi orientado, tá bom? E agora vamos para o nosso conteúdo, né? Como a tia colocou no guia de aprendizagem de vocês, quem já deu uma lidazinha, percebeu que lá no final do guia eu orientei uma questão bônus, né, que vai valer ponto, e ela vai ser liberada nesse vídeo. Então vocês assistam até o final do vídeo, porque a qualquer momento eu vou lançar essa pergunta, e aí quem me responder, quem enviar a resposta, né, através do celular, do meu número privado, vai ter direito a uma pontuação extra, além da pontuação normal das atividades e dos vídeos assistidos. Então, preste atenção no vídeo de hoje.
Assistam a aula por completo, eu vou dar um panorama geral sobre esse tema, tá bom? A gente vai conversar um pouco sobre o que é regime totalitário, quais os principais, né, regimes totalitários que se destacaram, tá certo? Quais as características dele. Isso vai auxiliar vocês também na resolução do guia de atividade dessa semana. Então fica ligadinho no vídeo, tá certo? Até o final, pois vai ajudar bastante vocês entenderem esse conteúdo tão importante, tá? Tá ok? Então vamos lá. O tema dessa semana, da sexta semana, né, de guia de aprendizagem, são os regimes totalitários. É muito importante estudar esse conteúdo, pois ele vai ser vamos dizer assim, um conteúdo que antecede o capítulo que a gente vai ver na semana que vem sobre Segunda Guerra Mundial. Então, os regimes totalitários, eles vão ser, vamos dizer assim, um dos principais motivos para ocorrer a Segunda Guerra, tá certo? A gente vai ver por quê nessa aula de hoje. E aí eu já começo com vocês falando um pouco de quais as principais características desses regimes totalitários, né? O regime totalitário é um modelo de governo, né? E aí ele tem algumas características próprias. Quando a gente fala de totalitarismo, muita gente lembra também de autoritarismo. É a mesma coisa, totalitarismo e autoritarismo? Não. Um governo totalitário, ele pode sim ser autoritário, mas o autoritarismo, ele é diferente do totalitarismo. Por quê? Vamos lá. Você pode ter um governo autoritário que não respeita, vamos dizer assim, as opiniões, né? Que sempre leva em consideração suas próprias decisões, né? A decisão do governante e entre outras características, né? Porém, num governo autoritário, dependendo do modelo de governo, eles sempre vão tentar respeitar, nem que seja de forma, né, maquiada, a democracia, né? Eles vão dizer que são democráticos, que respeitam, né, as diferenças, que respeitam a opinião dos outros, apesar de que, no final das contas, a gente, através das atitudes do governante e de algumas decisões, né, do governo, a gente percebe que a democracia não é respeitada. Mas eles, né, de certa forma, eles procuram manter, né, essa abertura à democracia e também não restringem a questão dos partidos políticos, né, a perseguição a outros partidos. No governo totalitarista, isso já não acontece. Já vamos dizer assim que o totalitarismo, ele é um autoritarismo exacerbado, certo? De que maneira? No governo totalitarista não é permitido, eles não permitem outros partidos, então é um governo de partido único. Só existe um partido e que as pessoas têm que seguir aquele partido e quem não seguir é perseguido, é massacrado, né, demitido dos seus cargos e etc. O totalitarismo, outra característica também é o temor, né? De tantas perseguições e coisas que acontecem, né, de mandos e desmandos por parte desse governante, as pessoas acabam criando um medo exagerado, um temor exagerado que chegam até as suas casas. Que as pessoas não conseguem diferenciar, muitas vezes, quem está ao seu lado ou não. Então, esse sentimento de perseguição constante, de que você não pode expressar suas opiniões, nem dentro de casa, às vezes, com medo, né, de ser perseguido, de ser torturado, de ser preso, alguma coisa do tipo, isso acontece até no seio familiar, né? Então, as pessoas, muitas vezes, num governo totalitarista, não sabem muito bem em quem confiar, certo? E isso é uma característica desses governos. Então, vamos lá para os pontos que eu selecionei como características principais desses governos. A gente já comentou um pouco, né, dessa diferença. Porém, as principais características para diferenciar um governo totalitarista de outros modelos de governo são: primeiro, culto ao líder, né? O líder da nação, o governante principal, ele vai se tornar, vamos dizer assim, uma figura cultuada, uma figura que em alguns desses governos, cartazes, outdoors, né? Era espalhado por toda a cidade com a foto do governante, né? E as pessoas praticamente veneravam esses
esses líderes, tá? O nacionalismo exacerbado, que vai para além do patriotismo, certo? Quando a gente fala de nacionalismo exagerado, é no sentido de que você acaba sendo influenciado e achando que a sua nação é melhor do que a nação dos outros, né? Do que os outros países. Então, você realmente acredita que a sua nação ela é superior às outras. Uma coisa é você ser patriota, né? Você cultuar a bandeira, o hino nacional, né? E etc. E outra coisa é você instituir esse nacionalismo exagerado, a chegar ao ponto de fazer com que a população acreditasse que a sua nação e seu povo é melhor do que os outros e, portanto, vocês, a nação tem direito, vamos dizer assim, de conquistar outros povos porque eles são inferiores, etc. A gente vai ver que em alguns desses regimes totalitaristas essa questão vai vir muito forte do nacionalismo exagerado, né, provocando até certas aberrações que vão culminar lá na Segunda Guerra Mundial com milhões de mortos. E a gente vai ver bem direitinho quando a gente for ver o conteúdo da Segunda Guerra Mundial, tá ok? Como foi falado, né, a questão do partido único, era permitido apenas um partido no país, né, então todos os outros partidos ou pessoas que pensavam diferente, que queriam um novo modelo de governo, elas eram perseguidas, expulsas, tá certo? E etc. A educação também é controlada, então eles têm um controle sobre tudo que é passado nas escolas para as crianças. Tudo que não for de acordo com o governo e do que eles pensam, né, para a nação, é cortado, é tirado, né? Tem casos de alguns países que livros que iam de encontro a esse modelo de governo ou eram produzidos, né, por outros povos de outras nacionalidades, eles eram queimados, incendiados, né, limitando assim o direito da população de ter uma educação variada, de ter outros pensamentos, né? Então eles queriam controlar a educação porque eles sabem que através dela eles têm como controlar também as pessoas, tá? A questão do controle ideológico, que é feito de todas as formas, não só através da educação, mas também das propagandas, do que é colocado no rádio, na televisão, tudo era controlado pelo governo, né? Então, nada iria para a televisão ou para as rádios se o governo não permitisse. Ideias que iam de governo jamais seriam publicadas, jamais iriam para os meios de comunicação, porque eles queriam que as pessoas, a população, apoiassem o modelo de governo e através disso, né, era utilizado esses meios, tá? Outra característica dos regimes totalitários é o uso do terror, né? Sempre o medo constante instituído, né, através dos líderes de que a qualquer momento poderia ocorrer uma guerra, uma invasão, um domínio. Então eles sempre utilizam, né, de algo como se fosse um inimigo sempre à espreita e que eles têm que defender o país desse inimigo. No caso de muitos partidos, né, totalitários, regimes totalitários, o principal inimigo, vamos dizer assim, era o comunismo, né, que estava se espalhando, já tinha se espalhado na Rússia, como a gente viu nos conteúdos anteriores, e algumas dessas nações da Europa tinham muito medo que o comunismo, que o socialismo adentrassem os outros modos de governo, etc., porque era um governo mais aliado às massas, a massa trabalhadora, a classe pobre, então tinham muitas questões sociais para beneficiar aqueles que foram abastados. Então, as elites, né, os partidos de direita queriam manter o seu poder e para isso utilizavam dessa, vamos dizer assim, do comunismo como principal inimigo. Então, eles tinham a todo custo que defender o seu país e afastar, né, o país do inimigo que seria os comunistas, tá certo? E aí utilizavam, né, de várias formas de meter medo, de fazer o terror, né, para que a população
o inimigo estava solto e que a qualquer momento poderia acontecer uma guerra civil, coisa do tipo, por conta desse inimigo, certo? Além disso, a questão do militarismo, então, se você coloca terror e tem um inimigo constante, o natural é o quê? Que você se arme, né? Que você produza armamento, que você treine a população para a carreira militar, até porque se houver algum tipo de guerra, de invasão ou qualquer coisa do tipo, o país já está prevenido né, na parte de questão de armamento para isso. Não apenas para isso, para defender o país desse inimigo constante, né, que eles tanto temiam, mas também a questão da conquista de territórios, certo? Que vai ser característica em alguns países, né, de regimes fascistas, a conquista e o domínio de novos territórios, assim como houve lá antes da Primeira Guerra Mundial, com a questão do colonialismo, que a gente já viu, né? Eles vão querer conquistar novos territórios, novas terras, né? Não apenas a questão do território, mas também conquistar novas alianças. Assim, o militarismo vai ser importante, né, para conquistar esses territórios, né, até, vamos dizer assim, se for necessário alguns tipos de invasões, seja possível, tá? Tem a questão da propaganda e da censura, como a tia falou. A propaganda ela vai ser usada em massa na época para difundir esses ideais, para difundir esses líderes, tá? É claro que propagandas muitas vezes forjadas, né? Sempre exaltando, né, o poder do líder e toda a sua capacidade de renovar o Estado, porque lembrando que a maioria desses países, né, que tiveram esse domínio tinham passado por grandes percas depois da Primeira Guerra Mundial, então eles não acreditavam mais no antigo modelo, né, no modelo capitalista, no modelo liberal. Eles achavam que era necessário esse tipo de modelo mais rígido, essa ditadura, para que o país saísse do buraco, né? Além disso, intervencionismo estatal. Então, o Estado é que vai tomar as decisões do que é produzido, de como é produzido, de como vai ser vendido e repassado para outros países, questão de tabelas de preço e etc. Tá ok? Agora nós vamos para alguns regimes totalitaristas, né, que ocorreram na Europa. E aí a gente vai falar algumas características principais de cada um. A tia vai ler aqui os pontos para vocês e aquilo que a tia não tiver explicado ainda, né, com as características do totalitarismo, a gente aprofunda um pouco sobre esse tema para o vídeo não ficar muito grande. Então, um desses regimes totalitários, vamos dizer assim, o primeiro, né, a ser criado foi o fascismo lá na Itália, né? Nós temos aí a imagem do Benito Mussolini, que é o principal líder, né, do partido fascista, e ele tem como característica, né, o Estado totalitário, né, o totalitarismo, o autoritarismo como uma característica principal, o nacionalismo exagerado, que a tia já explicou o que o liberalismo era o modelo de governo, né, capitalista e tal, e aí como a Itália tinha saído arrasada, eles acreditavam que não mais esse modelo de governo iria solucionar os problemas enfrentados pela Itália, e para renovar a economia e para dar esse novo salto era preciso de um controle do Estado nos meios de produção e etc. Questão do expansionismo, que foi o que eu comentei lá no finalzinho, né, das características do totalitarismo, que algumas dessas nações elas vão acreditar que por elas serem superiores e etc, eles têm que expandir esse ideal, né, esse modelo de governo e as leis e regras que eles impunham para outras nações e também dominar novas terras, já que alguns desses países saíram arrasados e perderam territórios, né? A questão do militarismo, que a Tia também já explicou, o anticomunismo, né, o comunismo como o inimigo, a ameaça constante que eles tinham que lutar, né, eles tinham que controlar o país para que o comunismo, espalhando terror na população por conta disso, né, e perseguindo principalmente pessoas que eram ligadas ao Partido Comunista
ou algo do tipo. Às vezes, muitas dessas pessoas que eram perseguidas nem eram ligadas a partido nenhum, apenas não concordavam com o governo e mesmo assim eram taxadas de comunistas, tá? Eram perseguidas, massacradas, etc. Questão do corporativismo e, por último, a hierarquização da sociedade, né? A sociedade dividida em classes, né? Onde eram bem divididos as pessoas que tinham mais poder aquisitivo e pessoas que não tinham, certo? Vale salientar também que no caso do fascismo, o fascismo era um regime totalitário de extrema direita, tá ok? Nós vamos ver que os regimes apenas de partidos de direita, nós vamos ter também regimes totalitários dos partidos de esquerda, dos partidos ligados ao socialismo e ao comunismo, tá? Então, regimes totalitaristas, eles podem se dar tanto de um lado da direita como da esquerda. E aí, cada um vão ter características diferentes, tá? Um exemplo disso vai ser o stalinismo, né? Que a gente já estudou um pouco sobre o Stalin, quando a gente estava estudando sobre a Revolução Russa. Então, ele vai implantar uma ditadura na Rússia, né? Após a morte de Lenin. E ele vai ter características, né, de governo, uma ditadura, com características totalitaristas também, apesar de não ser um governo de extrema direita, né? No caso do stalinismo vai ser um governo, tá? Características: estado de terror, no caso, terror ao contrário, né? O terror ao capitalismo, a esses novos partidos também que estavam surgindo próximo à Rússia, né? Com características de extrema direita, a economia centralizada pelo Estado, né? Como a gente viu lá na União Soviética, que o modelo de governo deles vai se diferenciar, principalmente porque o Estado ele vai tomar conta de todos os tipos de indústria e vai chefiar, vamos dizer assim, essas indústrias vão ser estatais, produzindo para o próprio Estado, né? O culto ao líder, que é uma característica totalitarista, questão da propaganda política, nacionalismo extremo, perseguição dos opositores, perseguição à religião também, o militarismo, manipulação das informações, veículos, né, de mídias, tanto na televisão como no rádio, tá certo? Da mesma forma que os partidos de direita fizeram, o stalinismo também fez na Rússia, né, comunista da época. E a censura, né, dos meios de informação e das pessoas que eram contra o modelo de governo. Outro governo, né, totalitarista muito importante, até para a gente entender, né, a Segunda Guerra Mundial, tema assim que eu adoro, não só esse tema de hoje, mas também o da semana que vem, que é o nazismo. Também vai ser um modelo de governo totalitarista, só que lá na Alemanha, lembrando que a Alemanha tinha saído arrasada da Primeira Guerra Mundial por conta do Tratado de Versalhes, os territórios, teve que pagar indenização. Então, a população, eles começaram a desacreditar no modelo capitalista que estava sendo imposto, né, na Alemanha, tirar a Alemanha, né, dessa crise horrenda. E aí começaram a apoiar esses regimes mais totalitaristas, mais controladores, com a esperança de tirar realmente a Alemanha desse estado, né, de crise exagerada. E, de uma certa forma, realmente, né, o Adolf Hitler, como líder principal, conseguiu muitos feitos e conseguiu realmente alavancar a Alemanha na época. Nós vamos ver mais especificamente quando a gente for estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Tem vídeos ótimos sobre o tema, como foi que a Alemanha deu esse salto, como é que ela conquista várias outras nações, vários outros territórios, né? Claro que por graças também de, vamos dizer assim, uma certa permissão dos países europeus, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá? Nazismo. O nazismo ele vai se diferenciar principalmente por conta de dois pontos que a gente vai tratar agora, certo? A gente vai ver que o nazismo vai ser totalitarista, porém a característica principal que vai diferenciar ele dos outros tipos, o racismo, grava essa palavrinha, arianismo, vai ser uma teoria
que eles vão elaborar na Alemanha nazista, que o povo alemão, né, os arianos de sangue puro, eles são uma classe privilegiada, eles são uma raça, né, superior a todas as outras e, portanto, eles vão tentar eliminar as outras raças, né, que habitavam na Alemanha na época. Então, vai ser perseguido negros, judeus principalmente, pessoas de outras nacionalidades, pessoas africanas, etc. Então, quem não fosse, né, ariano puro, como eles consideravam que existia na época, eles vão ser excluídos, eles vão ser eliminados. Pessoas com deficiência e etc. Tá? Essa vai ser uma das características principais que vai diferenciar o nazismo do fascismo, por exemplo. A questão do anticomunismo e do anticapitalismo, né, que a gente já comentou, o comunismo como o inimigo nacional, certo? E que era necessário, né, o partido nazista perseguir esse inimigo, impedir que ele alcançasse o poder. A questão do nacionalismo exacerbado, o uso da propaganda em massa, certo? A perseguição aos opositores e aos não-arianos, como a gente já falou. A questão da militarização, o controle ideológico, a educação controlada, né, desse ideal do arianismo, implantando também a cultura nazista melhor do que os outros. E a gente vai ver mais sobre isso também lá na aula sobre a Segunda Guerra. A censura e, por último, o expansionismo. E aí, além do expansionismo, que também foi uma característica do fascismo, a teoria do espaço vital. Vai ser produzida uma teoria que os alemães eles têm que expandir o ideal do nazismo para outras nações, né? O nazismo ele tem que ser difundido, ele tem que ser expandido para outras nações, porque como eles são superiores, eles têm que ensinar, vamos dizer assim, os outros países próximos a também seguir esse modelo, tá? Como a gente já comentou sobre os três principais, né, regimes totalitários da época, né, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o stalinismo lá na Rússia, a tia vai comentar aqui que houve outros, tá, em outros países europeus, porém a gente não vai se deter muito neles, até porque senão o vídeo fica muito longo. Então a tia vai apenas comentar os nomes, né? Tivemos também o franquismo, que ocorreu na Espanha, tá certo? Também é outro regime totalitário. E, por último, o salazarismo, que ocorreu em Portugal, tá? Então, são outros dois modelos de regimes totalitários que ocorreram mais ou menos na mesma época. E vamos agora para a explicação do nosso guia de aprendizagem dessa sexta semana. Então, a tia deixou aí uma mensagem alertando sobre a devolução dos guias e sobre a importância dessas atividades que vão valer nota, tá? Falei um pouco aqui na primeira estação do que a gente vai estudar nesse guia. E aí eu trouxe um textinho para vocês lerem, tá? Sobre as principais características do totalitário, né? O que é um regime totalitário, certo? A gente não vai ler ele hoje, senão vai durar muito tempo. Além dessa explicação, nós vamos ter alguns vídeos e links do YouTube para vocês assistirem, que vai explicar bem direitinho o que é o totalitarismo e o que era o governo fascista e o que era o governo nazista. A tia deu aqui, né, algumas pinceladas, o resumo do resumo de cada um deles. Mas se vocês quiserem se aprofundar, é interessante que vocês assistam esse vídeo. Então, se vocês não conseguiram compreender na aula de hoje, né, nesse resumo que a tia fez, então assistam os vídeos, vocês vão entender direitinho o que cada um representa, certo? Trouxe também para vocês lerem uma pesquisa pequena, né, sobre as características do totalitarismo. Essa pesquisa, esse artigo desse link, vocês vão utilizar que vocês leiam o artigo para fazer a atividade, tá? Então, vamos exercitar, né, com base no link do conteúdo do artigo indicado e do livro didático, produz em seu caderno uma lista com as principais características de um governo totalitário. Quem assistiu o vídeo de hoje praticamente já tem essa lista, né? Então, é só cuidar em fazer ou no verso do guia, se tiver espaço, né, para os meninos da Manuelito,
ou em uma folha à parte e me entregar, tá certo? Na estação 2, nós vamos falar sobre as diferenças entre o fascismo e o nazismo, certo? Temos também a leitura das páginas do livro, que vai trazer esse tema, e o vídeo explicando bem direitinho o que é cada um. A partir do vídeo e do livro didático, vocês recebem esse guia impresso, vocês podem preencher na própria folha e mandar para a escola, tá? Nos alunos da escola agrícola, vocês podem fazer no caderno a tabelinha, preenche e me manda a foto. Então, vamos preencher a tabela, aqui nós temos, né, o fascismo e o nazismo, vamos colocar quais são os países de origem, né, onde foi que nasceu o fascismo, qual foi o país, né, que nasceu o nazismo, qual a situação do país antes deles chegarem, como é que eles estavam, né, antes desses partidos tomarem o poder, qual é o principal líder de cada um, qual foi o período de ascensão, ou seja, qual foi o ano, certo? Em que eles chegaram ao poder e as principais características de cada um deles, né? Quem assistiu o vídeo todinho já tem essa atividadezinha, pelo menos esse campo da tabela praticamente feito, né? É só voltar aqui no vídeo e dar uma olhadinha para poder colocar aqui, certo? E a atividade bônus, tá? Que a tia vai colocar para vocês um vídeo. Agora assistam o vídeo todinho, é no vídeo que vai ter a pergunta bônus, tá? Então prestem atenção no vídeo que a tia vai colocar agora, tá? O que é o fascismo e por que temos falado tanto dele? Mas que ainda hoje influencia e revela marcas. Quando e onde o fascismo surgiu? Foi no começo do século XX. A Itália passava por uma crise social, política e econômica. Um terreno fértil para a ascensão do grupo liderado por Benito Mussolini, que assumiu o poder com o Partido Nacional Fascista em 1922 e acabou por servir de referência a outros regimes autoritários, como Antônio Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Adolf Hitler na Alemanha e até mesmo Plínio Salgado aqui no Brasil. Sim, já tivemos um movimento fascista no século XX. Foi o movimento integralista brasileiro, que era nacionalista, autoritário e tradicionalista. Mas Plínio Salgado não chegou ao poder do país. Quais são as características do fascismo? Definir o fascismo com precisão não é fácil. Porém, algumas das características principais dele são a militarização da política, a exaltação da coletividade nacional e a perseguição aos grupos que se opuserem ao poder. Os governos fascistas do século XX agiam como regimes totalitários baseados em um partido único, com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Democracia? Nem pensar. Alguns grupos que governos fascistas viam como inimigos, judeus e outros grupos religiosos, negros, LGBTs, apoiadores da esquerda. Além disso, para ajudar a permanência do seu regime, os fascistas controlavam os meios de comunicação de massa. Desta forma, a população saberia apenas o que eles quisessem que ela soubesse ou acreditasse. Mas e hoje em dia? Alguns políticos atuais têm características que se assemelham ao fascismo do século XX, como o apoio ao ultranacionalismo, a defesa de uma política mais militar e a escolha de um inimigo para ser culpado pelos problemas de um país, como são os imigrantes para diversos líderes atuais. Jason Stanley, que é filósofo da Universidade de Yale, atenta. Parte do que a política fascista faz é desassociar as pessoas do que é real, essa fantasiosa da realidade. Geralmente, uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um grande líder para trazer a grandeza de volta. A influente filósofa política Hannah Arendt escreveu no seu livro Origens do Totalitarismo, em 1951, algo que nos faz pensar em como políticos têm usado fake news para se fortalecer, ao mesmo tempo que convencem seus apoiadores de que a imprensa mente. Infelizmente, o sistema totalitário é imune a essas consequências normais. Sua engenhosidade reside precisamente em eliminar a realidade que desmascara o mentiroso ou o força a legitimar as suas mentiras.
Nestes tempos em que a democracia é ameaçada e o ódio é incitado, refletimos sobre o poema de Martin Niemöller sobre o Holocausto. Vieram primeiro atrás dos comunistas, e eu nada falei, porque não era comunista. Então, vieram atrás dos judeus, e eu nada falei porque não era judeu. Então vieram atrás dos sindicalistas, e eu nada falei porque não era sindicalista. Então vieram atrás dos católicos, e eu nada falei porque era protestante. Por fim, vieram atrás de mim, e nessa época já não havia sobrado ninguém para falar. Que nunca deixemos de ver as marcas do fascismo do século XX, para nunca mais permitirmos que a história se repita. Então vamos lá para nossa pergunta bônus. Já assistiram o vídeo? Vocês vão fazer aí no caderno de vocês, tá? É a seguinte indagação. Ainda hoje, né? Podemos perceber alguns governos com tendências fascistas. Por quê? Quais as principais características? Tá? Então, essa é a nossa pergunta bônus. Vocês podem fazer no caderno, tá? No meu número privado, ou enviam para a escola, no caso dos meninos da Manuelito, essa perguntinha respondida, pois ela vai valer bônus nas atividades que vocês estão fazendo dos guias semanais, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, não esqueçam de colocar seu nome completo e a turma nos comentários aqui do vídeo. Coloquem a escola também, no caso dos meninos da escola agrícola, tá? Para que a gente contabilizar a participação de vocês também, tá? Então, um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do tema de hoje. Vamos seguir para a aula que vem, se Deus quiser, sobre a Segunda Guerra Mundial. Um tema muito, muito, muito interessante, tá? E um abraço grande a todos. Uma ótima semana a todos vocês. Até mais.